Bom, boa noite, boa tarde, bom dia. Qualquer horário que a galera vai ver esse vídeo aí. Mais uma vez, a gente está com o objetivo hoje de falar um pouco de uma especialidade, né, que pouca gente conhece, que é o otorrino, né? Vamos ver se realmente o otorrino vale a pena. Vai ser uma espécie de mentoria para vocês aí, mais uma opinião de um grande especialista, de um parceiro nosso. Então se inscreve no canal, aperta o sininho aí e fica com a gente do Medicine Me. Valeu? Bom, a gente está aqui com o Dr. Luigi, né, um excelente profissional, conversa com ele sobre o mercado, conversa um pouco de especialidade. É um otorrino formado pela Universidade, o Centro Universitário, né, que é o HU, que é o BFS, e ele é mestre também pela Universidade Federal do Pará. Bom, Luigi, se apresenta um pouco para a gente aí e vamos tocar aí. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Luiz de Silva, eu sou otorrinolaringologista pelo Hospital Universitário Betina Ferro de Souza, que fica no Pará, e mestre também pela Universidade Federal do Pará. Tá? Bem, eu me formei basicamente agora em 2021, né? E eu vim agora para São Paulo, nesse intuito de ir para mais uma especialização dentro da otorrinolaringologia, que é uma coisa que a gente pode alinhar a clínica com a prática, e isso eu vou falar um pouquinho para vocês também como é que vai funcionar nos próximos passos. Boa, valeu. Luigi, me fala aí, como foi tua decisão aí pela otorrino e por que você escolheu essa especialidade? Bem, isso é uma história bem rapidinha. Ela aconteceu da seguinte forma: quando eu entrei na faculdade, eu quis fazer cirurgia cardíaca. Eu ficava um pouco interessado, mas parecia que dentro do que eu estudava não batia muito com o que eu gostaria de estilo de vida. Daí eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre otorrino, fundei uma liga de otorrino na minha faculdade e depois disso eu comecei a assistir algumas aulas e conforme as aulas foram rolando, eu fui vendo das coisas que eu ficava mais inteirado. Depois disso, eu fui atrás de o que acontecia dentro do otorrino, que basicamente a otorrino ela consegue ser clínica, ser cirúrgica e ter procedimentos, ou seja, ela é bem completa. Clínica, para quem gosta, ela também pode ser cirúrgica e também tem procedimentos envolvidos, como, por exemplo, a endoscopia que o otorrino faz, que é a endoscopia de via aérea. Pode ser de nariz, de garganta, para ver prega vocal e vários outros elementos que estão incluídos. Então, eu decidi pelo otorrino a partir do estilo de vida. Já que eu posso fazer tudo, eu posso adotar várias possibilidades, eu posso ter várias subespecializações, aí isso vai do perfil de cada um. O otorrino também está muito envolvida com o meio acadêmico, a otorrino também está envolvida com multidisciplinaridade, então a gente tem a nutrição, a fonoaudiologia como colegas, a gente tem o neuro, gastro, pneumo, então a gente conversa muito entre as especialidades. Isso é uma coisa muito legal para quem gosta um pouco mais de ciência, a otorrino ela vai além do que é comum, do que as pessoas imaginam. Você tem uma ligação aí com várias especialidades aí no mundo acadêmico, né? Acho que é uma oportunidade Sim, até de mercado também legal. E, cara, me fala como foi tua rotina aí da residência para a galera ter uma ideia aí, como é que é o hospital, se tem diferença para hospital, porta aberta, não porta aberta, qual a sua impressão aí, como era a rotina? bem, os hospitais, cada um deles tem uma forma de funcionar, né? Existem os hospitais que são de porta aberta, que vão atender plantões de SUS, perdão, de SUS não, plantões de porta aberta para o otorrino, que seria lidar com as IVAs, né, as infecções de vias aéreas superiores, lidar com sangramento nasal, corpos estranhos e alguns quadros que a gente faz um pouco de fronteira com a neuro, que, por exemplo, as tonturas agudas, paralisia facial periférica aguda e assim por diante. Então, tem hospitais que eles são porta aberta justamente para que o paciente ele vá primeiramente nesse serviço. Agora, muitos serviços eles funcionam também como setor terciário, que o paciente ele vai precisar ser encaminhado pelo posto de saúde para chegar até lá. O meu serviço ele é dessa forma. Bem, na rotina que a gente tinha, era basicamente os ambulatórios, a gente tem as especialidades, então tem o dia de, por exemplo, o turno de nariz, ouvido, implante coclear, que trata
as pessoas que apresentam uma surdez profunda com indicação para retorno da audição. Você também tinha foniatria, que é a parte de linguagem. A gente também tinha de faringo, estomatologia, então a gente poderia ver as doenças que acometem boca e faringe. Além disso, a gente também tinha alguns estágios que a gente rodava fora, isso para envolver a parte de cabeça e pescoço, que envolve também câncer, e a parte de crânio-maxilo, que a gente também tinha com alguns colegas que também eram da odonto, na buco-maxilo. Então, a gente rodava em alguns estágios, a gente tinha os ambulatórios e a gente tinha as cirurgias, né? E também o procedimento da endoscopia que a gente faz no serviço, né? Então, a gente atendia basicamente SUS, a gente atende basicamente SUS, e a gente também fazia várias cirurgias que eram propostas pelo SUS. Então, dentro da minha cidade, que é Belém, a gente era referência do estado todinho de várias cirurgias da otorrino, enquanto que outros lugares eram mais simples, resolviam coisas mais pontuais, como, por exemplo, o crescimento de amígdalas e adenoide, que é o feijão com arroz da otorrino, desvio de septo, que é um problema nasal também, que também é do feijão com arroz da otorrino. Era uma residência em torno de 60 horas semanais, então ia de segunda a sexta, não chegava a fazer de 7 às 7, mas às vezes o serviço ia até além, né? E também uma das coisas mais fortes do meu serviço é a parte acadêmica. Existia muita busca por temas em pesquisa e também tinha muita aula. Então, os residentes davam aula, os preceptores eles avaliam, isso é levado para congresso, saem trabalhos legais também. Isso é uma coisa que é importante justamente para quem pensa na área acadêmica também. Com certeza. Isso é até um diferencial do Brasil, que acho que poucos hospitais falam isso. Coisas É que, realmente que diferencia, principalmente para fora e na vida acadêmica também, como você falou. sim, é uma coisa que passa batida, as pessoas acham que durante a faculdade é uma coisa que não é tão necessária, passar revirando o olho, né? Enfim, mas tem muita coisa que, por você saber um pouquinho a mais, as pessoas já vão te olhar diferente, né? Quando você vai para fora, principalmente, é muito mais bonito quando você entende pelo menos um pouco de tudo. Mas quando você sabe muito sobre alguma coisa pequena, né, ser quase um especialista naquilo, as pessoas elas te respeitam muito. Por exemplo, a gente não aprende nas residências a lidar com o mercado, né? A gente faz isso conversando com nossos chefes quando eles estão abertos a isso. E isso é uma coisa que, se você não tiver o mínimo de ganância para ir atrás, realmente você vai comer bola, vai aprender com a vida vai te ensinar coisas, mas às vezes é bem melhor você estar vacinado previamente. Com certeza. É o lance que a gente fala aqui da curiosidade, né? De você Sim, ter uma curiosidade para aquilo, a curiosidade pode te levar tanto à sabedoria como à ignorância. Então, acho que a total. curiosidade você tem que saber esses dois pontos. Luigi, fala um pouco o que que você acha aí da Otorrino, né? Você falou um pouco da residência, como é que era, e o que que você acha do mercado, como é que é a rotina do mercado aí, que você vê Bem, e perspectiva de você ver de futuro. as cidades, normalmente, cada uma delas tem alguma coisa peculiar, né? Nas cidades que são menores, às vezes algum plano de saúde comanda, né? Então, isso às vezes é uma dificuldade que a gente vai encontrar quando estiver no mercado. Por exemplo, você vai entrar no plano de saúde X, vai entrar nele, precisa dar uma entrada de R$ 100.000. Para entrar nele precisa de concurso. Às vezes tem lugares que são concurso para você entrar também, às vezes é só indicação, então você tem esse problema. Aqui em São Paulo já é um pouco diferente, né? Aqui tem os plantões de otorrino, então é uma coisa que é bem comum, é uma coisa que é rápida e vai te facilitar, principalmente no início, né, quando você não tem ambulatório, você não tem consultório. E é uma coisa que você vai construindo aos poucos, porque você precisa ter clientela, as pessoas precisam conhecer você. E se você não lida com marketing médico, por exemplo, aí você vai ter que fazer no boca a boca. Isso vai durar mais um tempinho, né? E assim, aí depende assim dos lugares, você ser conhecido, você ser indicado, conversar com as pessoas é muito importante, porque tem lugar que você entra
por conta de uma indicação, ou você conheceu o funcionário que lida com uma escala de plantão, ou às vezes é a pura propaganda. Por exemplo, eu também faço atendimento home care. Tem gente que não gosta de ir até a casa do paciente e tal, não se sente tão confortável, existe uma certa pressão familiar, e é uma coisa que eu sei lidar. Então, isso é um diferencial que eu posso jogar na internet, e pelo fato de ser home care, eu não preciso de ter um consultório. Então, são várias as estratégias que você pode montar. Então, tem lugares que são plantão, tem lugares que você toca ambulatório, principalmente as clínicas populares, você tem alguns planos de saúde que são mais acessíveis para você entrar. E, claro, tudo isso são etapas de você estar se estabelecendo no mercado, porque tem momentos que você vai precisar trabalhar mais para fazer volume, e vai ter momentos que você vai conseguir justamente melhorar o valor que você aplica, uma coisa que você pode cobrar um pouco a mais, e assim fazer um atendimento de maior qualidade, né? Que todos os pacientes reclamam, todo mundo já passou por um médico que ninguém gostou. Isso é um problema, né? Então, se você tiver com tocação em volume e tem horários para cumprir, você vai passar por esse problema. Então, tem que se aperfeiçoar, tem que ver as coisas, tem que fazer os contatos corretos, mas o principal é sempre entrar na luta, porque se você ficar para trás esperando a sorte, aí é um problema. Como o otorrino é uma especialidade bem acesso direto, tem muitas pessoas que já fazem, então você vê a quantidade de concurso, por exemplo, bem reduzida mesmo. Aí é mais difícil de você esperar alguma coisa desse tipo, a não ser que você entre pelas Forças Armadas. É uma coisa que, por exemplo, para os homens que prestam obrigatoriamente, é uma ponte que você consegue fazer. Aí isso fica mais interessante. Então, a Força Armada é uma opção interessante também, né? As Forças Armadas é uma opção interessante para a área do otorrino e tal, e aquilo, quanto mais você estuda, mais você conhece as coisas. Por exemplo, a otorrino não lida diretamente com isso, mas você deve conhecer praticamente ninguém que faça medicina de mergulho. Mas, por exemplo, existem pacientes que são tratados em câmaras hiperbáricas, né, câmaras de pressão, e, por exemplo, esses pacientes eles podem ter problemas de ouvido por conta da diferença de pressão se não for bem vista, e você pode monitorar esses pacientes. Então, são coisas que você pode fazer diferente também. Aí Ah, você tem que ter legal. o contato. Com certeza. Cara, eu tive esse pequeno problema aí que eu fazia a apneia e eu tive uma otite externa e uma mastoidite aqui na metade, aqui quase um abscesso cerebral e passei 8 meses sem ver o mar. Só para você ter Meu ideia. Deus do céu. Aí eu ia botar o tubo, né, para colocar. Acabei que fazia os exames de hipoacusia, estava ruim, não conseguia ouvir. Depois de 7 meses consegui recuperar e não coloquei a drenagem e graças a Deus deu tudo bem. Mas foi um Ainda otorrino que bem. me salvou. Mas foi um otorrino que me salvou, graças a Deus. E você vê, como você vê a área da estética? Eu vejo aí o otorrino entrando na área da estética com força também, apesar de ser uma área bem competitiva, a gente vê também o otorrino aí entrando nessa área, né? A otorrino hoje, ela consegue abranger pelo menos, eu acho que umas 20 subespecialidades, 15, por aí. Então é muita coisa que o otorrino pode fazer, né? Dentro da estética, você pode ficar especialista basicamente em nariz, né? Então, nariz é uma das áreas que são mais promissoras, porque, perdão, porque você vai lidar com um paciente que, basicamente, muita gente se incomoda com o próprio nariz. E assim, e as pessoas estão ficando cada vez mais vaidosas, e os homens também estão fazendo. Antigamente, o público era praticamente todo feminino. Hoje em dia, o público masculino está entrando. A parte dessa parte de sexualização, por exemplo, envolvendo o gênero trans, é uma coisa que também pode ser vista. O nariz, ele não necessariamente para é uma cirurgia voltada para atrair o público trans, mas deixar o nariz mais delicado, com uma angulação diferente aqui, faz com que o paciente possa se sentir mais confortável e possa ser uma das possibilidades para, por exemplo, uma feminização da face. Então, isso é possível, só que, além disso, o otorrino já consegue fazer praticamente tudo, né? O otorrino, ele lida muito com a área de face.
Então, além de nariz, a gente tem a parte de harmonização facial, então de preenchimentos, uso de botox, a otoplastia é uma coisa que a otorrino faz também, e é assim, uma cirurgia um pouco simples, assim, não é uma coisa tão Complexo. extravagante, mas tem que ser feita direitinho, sim. Inclusive eu sei fazer. Não, mesmo não sendo da área da plástica, mas a autoplastia a gente consegue fazer direitinho. Existem os lifts, né? Então você fazer aquelas incisões para subir a testa e tal, diminuir as rugas, né? O otorrino também consegue lidar com pálpebra. E também tem a crânio-maxilo, né? A cirurgia crânio-maxilofacial, mesmo ela não sendo diretamente estética, mas acaba que um crânio que fica mais alinhado é mais fácil de mexer na face. É difícil, por exemplo, você fazer uma cirurgia plástica que o nariz fique bonito e um queixo muito para trás. Você até pode fazer preenchimento de queixo, mas se a melhor indicação for o avanço da mandíbula, tem otorrino que sabe fazer. Inclusive, eu conheço colega que já sabe lidar com esse tipo de cirurgia, né? A cirurgia ortognática, por exemplo. Legal, legal. Porra, é uma área bastante abrangente, a gente vê aí milhões de subespecialidades. Eu tive um contato com o Sim, otorrino também, vários pacientes da residência, pela vascular, de epistaxe, embolização, tive muitos casos aí, loucos aí. inclusive adoro. É, tive bastantes casos aí, que é uma área que eu vi o otorrino comigo, vi o otorrino com a neuro, com a plástica, vi o cara com diversas especialidades. E aquela pergunta, você faria otorrino de novo? Eu faço essa Com pergunta certeza, com várias pessoas, né? Fazia? com certeza. Assim, existem coisas que você tem de motivação, né? Aquela coisa assim, mais interna sua. Por exemplo, o meu mestrado ele é voltado para a infecção de vias aéreas superiores. Por exemplo, eu coloquei 3 casos clínicos de pacientes que não apresentavam complicação para IVAs, mas todo mundo prescreveu antibiótico. Então, assim, a gente está vendo que mesmo a otorrino, tipo assim, existirem pessoas que possam reduzir o otorrino, a sinusite, a rinite, a dor de garganta, a amidalite, por mais que você reduza isso, não é porque um problema ele é simples que ele vai ser negligenciado, né? Então isso é um problema, isso é um fato. Aí, por exemplo, se eu posso ensinar isso a alunos e tal, e a residentes, isso é muito legal, porque é um problema de saúde pública, o uso de antibiótico indiscriminado, por exemplo, entendeu? Isso é uma coisa que me motiva, tipo, de levar, a gente tem que divulgar isso, tem que levar para fora, isso tem que sair das fronteiras dos documentos que só o otorrino vai ler ou do congresso que só o otorrino vai, entendeu? Então, a gente tem que conversar com as outras especialidades, falar para nossos coleguinhas prestarem atenção, principalmente no plantão, quando vão prescrever, isso é muito, muito, muito grave. Por exemplo, não sei se quem estiver vendo esse vídeo já sabe, mas, por exemplo, nas diretrizes da otorrino, não existe azitromicina para dor de garganta, para sinusite, para otite média, não existe. Mas eu já recebi, inclusive, na minha residência, vários encaminhamentos de pacientes que apresentavam alguma coisa e chegavam com uma receita de azitromicina, por exemplo. Então, a pessoa falta se atualizar, entendeu? É, agora, sim, pela possibilidade de coisas que a otorrino traz, é uma situação que deixa a gente levemente confortável. Por exemplo, uma área que eu gosto muito, mas que até mesmo muito otorrino não gosta, é a área de tontura, que é a otoneurologia. Por quê? Porque é uma ciência um pouco mais avançada, porque não é dia a dia de muita gente, apesar de que as tonturas são muito frequentes, tipo, são mais ou menos 8% de causa no pronto-socorro, as Nossa, pessoas estão tratando com remédios antivertiginosos e tem muito caso que é simples de tratar. E é uma área que eu gosto muito, a gente faz fronteira com a neuro nesse sentido, só que os neuros vão se preocupar com o sistema nervoso central e o periférico. O periférico, o otorrino está aqui para ajudar. Aí eu acho que é uma situação que é muito bacana. E como a gente faz muito procedimento que o clínico não faz, por exemplo, eu posso ter um cardiologista me mandando o paciente com apneia do sono para eu avaliar, para eu ver, a culpa é do nariz, a culpa é da garganta, a culpa é do pescoço. É, ou, por exemplo, o neuro pode me mandar as tonturas, o pediatra vai me mandar os casos que ele não consegue mais passar remédio. Aí, será que é um caso cirúrgico de garganta? Então tem tudo isso. A otorrino, ela é muito versátil.
E por mais que você veja muita gente que é apenas otorrino, hoje em dia, como a gente falou aqui, tem otorrino especialista na tontura, só em nariz, só em plástica facial, só em plástica nasal. Você pode ter o otorrinopediatra, o otorrinogeriatra, você pode ter o crânio, cirurgião crânio-maxilo e assim por diante. Tem muita coisa, cabeça e pescoço, entendeu? Então tem muita coisa que você Nossa. pode fazer. Até quem tem perfil mais agressivo na área de cirurgia pode fazer otorrino cabeça e pescoço. Massa, massa, muito massa. Bom, Luiz, valeu. Obrigadão aí pelo papo. Tá? O nosso objetivo aqui é a gente falar um pouco da especialidade, de pessoas que são da área, que têm uma formação legal, e mostrar a opinião aí. A gente não quer falar, você faça essa residência ou outra, mas se você tem uma dúvida, né, para você tirar, conversar com a maior quantidade de pessoas. Eu lembro que eu conversei com muita gente para escolher, mas que legal, muito massa e bem, bom saber aí um pouco mais sobre a otorrino. Valeu, Luiz. Abração, cara. Valeu, Ítalo. Obrigado, hein? Valeu.